Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He That's the message you get to people. Not a cradle, not a manger. Amen. Christmas is not mentioned in the entire book of the Bibles. Never one time did Jesus refer them to His birth, but to His death. Essa é a mensagem para se levar às pessoas, não um berço, não uma manjedoura. O Natal não é mencionado no livro inteiro da Bíblia. Nem uma só vez Jesus mencionou o seu nascimento para eles, porém, para a sua morte. Not one time did Jesus ever say join a church. Not one time did He ever say recite a creed. But He said, come unto me. Nenhuma vez sequer Jesus disse una-se a uma igreja. Nenhuma vez sequer Ele disse recite um credo. Porém Ele disse, vinde a mim. And He said, he that does come, the works that I do will follow him just as it is me. For if I don't do the works of the Father, believe me not. Because the Word said when the Messiah come, these things would take place. He'll be a prophet. Yes, he'd be a prophet, he'd be a seer. Like Moses was. E ele disse, aquele que vem, as obras que eu faço, o seguirá, assim como está em mim. Pois se eu não faço as obras do Pai, não creiais em mim, porque a palavra disse que quando o Messias viesse, estas coisas ocorreriam. Ele será um profeta. Sim, ele seria um profeta. Ele seria um vidente, como Moisés foi. The lame would leap like a hart. Amen. The blind would see. Yes, glory. The deaf would hear and the dumb would speak. He would show forth in him how he could perform the signs of the Messiah. O coxo saltaria como um servo, o cego veria, o surdo ouviria. Ele mostraria nele como ele poderia operar os sinais do Messias. Now, if the signs of the Messiah doesn't vindicate my ministry, he said, then don't believe me. But here's where you interpret the word, he said.
If I don't have these signs, then don't believe it. Agora, se os sinais do Messias não vindicam o meu ministério, ele disse, então não creiais em mim. Porém, aqui está onde vós interpretais a palavra, ele disse, se eu não tenho estes sinais, então não creiais. But if I produce the signs, and you can't believe me interpreting the word, believe the signs, for they speak of the word. That's the real interpretation of it. That's it. That's the message. Porém, se eu produzo os sinais e vós não podeis crer em mim interpretando a palavra, crede nos sinais, pois eles falam da palavra. Essa é a verdadeira interpretação dela. É isso. Essa é a mensagem. You don't have to take nobody's word. You don't have to join any church. You can't join a church. You can join these organizations. But the church of God, you're born into it from Calvary. Você não tem que tomar a palavra de ninguém. Você não tem que unir-se a nenhuma igreja. Você não pode unir-se a uma igreja. Você pode unir-se a essas organizações, porém, a igreja de Deus, você nasce nela do Calvário. Bless God, I am too, Brother Branham, and the works that Jesus did, you'll do also. That's what Jesus said. Works that I do. What? He said, the works that I do testify of me. Hallelujah. The works that I do, they give witness. Você diz, bendito seja Deus, eu nasci sim, irmão Branham. Então as obras que Jesus fez, você também as fará. É o que Jesus disse, está vendo? As obras que eu faço, o quê? Ele disse, as obras que eu faço testificam de mim. Aleluia! As obras que eu faço, elas dão testemunho. Don't you see, in other words, the signs of the Messiah? Can't you see what the Messiah was to do? And you don't believe I got the right interpretation of the word? Then why is my Father backing it up? Você não está vendo? Em outras palavras, os sinais do Messias? Vós não podeis ver o que o Messias havia de fazer? E não credes que eu tenho a interpretação correta da palavra? Então por que meu pai a está confirmando? You think I'm too hard on your organizations, he said? If you think I'm too radical, and you say I'm a madman, I got a devil, I've lost my mind. They told Jesus he was mad. Mad means crazy. You're crazy. You don't belong to our groups. And you're out here like a madman. You've lost your mind. Pensais que eu sou tão duro com vossas organizações? Ele disse. Se vós pensais que eu sou tão radical e vós dizeis que eu sou um demente, que eu tenho um demônio, que eu perdi meu juízo. Eles disseram a Jesus que ele havia perdido o juízo. Perder o juízo significa louco. Tu estás louco. Tu não pertences aos nossos grupos e tu estás aqui como um demente. Tu perdeste o juízo. Then Jesus could say to them this, then if you are God, where is the signs of God? If you believed in Moses, where is the signs of Moses with you? If you believed in the prophets, where is the sign of the prophets with you? Então Jesus pôde dizer-lhes isto. Então, se vós sois de Deus, onde estão os sinais de Deus? Se vós credes em Moisés, onde estão os sinais de Moisés convosco? Se vós credes nos profetas, onde estão os sinais dos profetas convosco? So if you can't believe I've got the right interpretation, believe the signs, for they testify that I'm right. Hallelujah! Logo, se vós não podeis crer que eu tenho a interpretação correta, crede nos sinais, pois eles testificam que eu estou certo. Aleluia! They are the ones that testify me. They give record whether I'm right or not. All the Father has given me will follow it and come to it. No man will be able to come unless the Father's calling. Right? São eles que testificam de mim. Eles dão testemunho se eu estou certo ou não. Todo aquele que o Pai me deu seguirá isto e chegará a isto. E ninguém poderá vir a não ser que o Pai o chame. Correto. Yet he had done so many works, the Bible said. Yet they could not believe him.
Because Isaiah said they got ears and can't hear, eyes and can't see, they're blind as a bat. Yet they can't see it because the prophets said they couldn't. Now, same thing is today as it was then. Todavia, ele havia feito tantas obras. A Bíblia disse, todavia eles não puderam crer nele, porque Isaías disse, eles têm ouvidos e não podem ouvir, olhos e não podem ver. Eles estão cegos como um morcego. Todavia, eles não podem ver, porque os profetas disseram que eles não poderiam. Agora, a mesma coisa é hoje, como foi então. Yeah, it said if you can't, I do the works. Not me that do speak of the word, not me that doeth the works otherwise. It's my Father. And if you know what God was the creator. God was the one that was up on Moses. And God in Moses foretold my day. Sim, disse, se não podeis, eu faço as obras. Não sou eu que estou falando a palavra, não sou eu que faço as obras, pelo contrário, é meu Pai. E se vós sabeis o que Deus foi criador. Deus foi aquele que estava em Moisés. E Deus em Moisés predisse meu dia. God was in the Old Testament, he said. So much as to say, the one that was up on the prophets told you that the chief prophet would come someday. And to him the children will be gathered. If you can't believe what I'm interpreting the word to you, then believe the sign. For they speak of me. Deus estava no Antigo Testamento, ele disse, a fim de dizer, aquele que estava nos profetas vos disse que aquele profeta principal viria algum dia, e para ele os filhos seriam ajuntados. Se vós não podeis crer que eu estou interpretando a palavra para vós, então crede nos sinais, pois eles falam de mim. Oh, they couldn't believe. They couldn't see it. He was God in the flesh. Because what was he? He was the Word made manifest. He was what God had promised. Oh, eles não puderam crer. Eles não puderam ver. Ele era Deus em carne porque o que ele era? Ele era a palavra manifestada. Ele era o que Deus havia prometido. Listen, Branham Tabernacle, buckle yourselves down on this Christmas Eve night. See? If he wasn't, then God would not have vindicated him. Certainly. Ouça, Tabernáculo Branham. Preparem-se nesta noite de véspera de Natal, estão vendo? Se ele não fosse, então Deus não o teria vindicado. Certamente. In other words, he could say, which one of your groups, Pharisees, Sadducees, or whatever they might be, which one of your men, which of your high priest, which of your scholars that God uses to speak His word true and manifest it to say it's right. Em outras palavras, ele poderia dizer, qual de vossos grupos, fariseus, saduceus, ou seja o que fossem, qual de vossos homens, qual de vossos sumos sacerdotes, qual de vossos eruditos, Deus usa para falar sua palavra e manifestá-la para dizer que está certa? Well, they could say, our men are educated. We're smart. We know that Bible from generation to generation. Well, then why don't God make it live again in them men, if it's God's word? Bem, eles podem ter dito, nossos homens são instruídos, nós somos sábios, nós conhecemos essa Bíblia de geração a geração. Bem, então, por que Deus não faz isso viver novamente naqueles homens, se é a palavra de Deus? I and my Father are one, not three. We are one. God is in him. God speaks to him. He's no more his own, but he is God's voice through human lips. Hallelujah. Eu e o meu Pai somos um, não três. Nós somos um. Deus está nele. Deus fala através dele. Ele não pertence a si mesmo, porém, ele é a voz de Deus através de lábios humanos. Aleluia! And every believer in him tonight is likewise possessed, so completely given over to his words
They come like the words of Christ. He speaks, and the Word is made flesh. He speaks, and the Word is manifested. The works that I do shall you do also. These signs shall follow them that believe. E cada crente hoje à noite é da mesma forma, possuído, tão completamente rendido, até que suas palavras tornam-se como as palavras de Cristo. Ele fala e a palavra é feita carne. Ele fala e a palavra é manifestada. As obras que eu faço, vós também as fareis. Estes sinais seguirão os que crerem. Isaiah said, in the 42nd chapter we just read, great light has come. Light! Oh, I don't want to get off the subject. But the greatest light that ever shined was shining that humble little Nazarene. Isaías disse no capítulo 42, que nós lemos há pouco, grande luz tem vindo. Luz! Oh, eu não desejo sair do tema, porém a maior luz que já brilhou estava brilhando naquele humilde pequeno nazareno. A man with no beauty, we should desire him. A man without education, worldly speaking. A man that knows not the rituals and things of this world, but could tie demons. Amen. Raise the dead. And devils trembled. Um homem sem nenhuma beleza para que nós o desejássemos. Um homem sem instrução, mundanamente falando. Um homem que não conheceu os rituais e as coisas deste mundo, porém podia atar demônios, ressuscitar mortos, e demônios tremiam. God recognized him from heaven and spoke back, "This is my beloved son." Not before the plutocrats, but before a selected group that he had called. Hallelujah. Great light. E Deus o reconheceu do céu e respondeu, este é meu filho amado, não diante dos plutocratas, porém diante de um grupo selecionado que ele havia chamado. Grande luz. Why, a greater light was shining from his word. Amen. What was the word? Christ. He was what? The word brought to life. And the word brought to life gave a greater light than he did when he said, "Let there be light" in Genesis 1. Ora, uma luz maior estava brilhando de sua palavra. O que era a palavra? Cristo! Ele era o quê? A palavra vivificada. E a palavra vivificada deu uma luz maior do que ele deu quando ele disse, haja luz, em Gênesis 1. That was the light of a creation. A mortal creation which must fall. But his word was life eternal and light eternal. When a man believed that, he had eternal life. Aquela foi luz de criação, uma criação mortal, a qual deve cair. Porém, sua palavra era vida eterna e luz eterna. Quando um homem crê nisso, tem luz eterna. Light to those that sit in the regions of the shadows of death, Matthew 4. Bring light to the Gentiles who are possessed and condemned by God and their idols. But he come as a light. What did he say? Thy word is a light to my path. A light path to my feet. To guide me. Luz para aqueles que se assentam nas regiões das sombras da morte. Mateus 4. Trazer luz aos gentios que estavam possuídos e condenados por Deus em seus ídolos. Porém, ele veio como uma luz. O que ele disse? Tua palavra é luz para o caminho, luz para iluminar o caminho para meus pés, para guiar-me. And today, the light of God is the Word of God made manifest. Hallelujah. The light made manifest. The light is the works of God spoken by the Word of God brought to life. Amen. And it's a greater light than it was at the dawn of creation. Amen. Light to the lamp, to the path, my oh God. E hoje a luz de Deus é a palavra de Deus manifestada,
a luz manifestada. A luz são as obras de Deus faladas pela palavra de Deus vivificada. E é uma luz maior do que era no início da criação. Amém. Luz. Ele é lâmpada para o caminho, meus. Oh, Deus. Light. The Word in darkness as we are today, filled with creeds and denominations, filled with sensations and fanaticism, open hearts to sepulchres of any kind of a spirit that would even deny this Word from being the truth, and say the days of miracles is past. There's no such a thing as the baptism of the Holy Ghost, speaking with tongues, prophets and so forth. They died years ago. Luz, a palavra. Nas trevas, como nós estamos hoje, cheios de credos e denominações, cheios de sensações e fanatismos, abrimos os corações para sepulcros de qualquer tipo de espírito que até mesmo negaria que esta palavra é a verdade e diria: os dias dos milagres passaram. Não há tal coisa como batismo do Espírito Santo ou falar em línguas, profetas e assim por diante. Eles morreram anos atrás. Then to see God in the midst of darkness, the darkness of creed, the darkness of denominations, take His Word, and a bunch of people that will believe it, and shine forth His life and His life. It's more light. It's eternal light, more than what it was at the dawn of creation. Let there be light. And there was light. Certainly. Então ver Deus no meio das trevas, as trevas de credos, as trevas de denominação, tomar sua palavra e um grupo de pessoas que creiam nela e resplandecer sua palavra e sua luz. A mais luz, ela é luz eterna, mais do que era no início da criação. Haja luz e houve luz, certamente. Now, Jesus never said now He's going to bring them to Bethlehem. Jesus never said to the Greeks when they come up, now just a moment. If you want to see it, I'll take you back to Bethlehem where I was born. And I'll tell you how it happened back there. Agora, Jesus nunca disse agora que ele ia levá-los a Belém. Jesus nunca disse aos gregos quando eles vieram. Agora, apenas um momento. Se vós quiserdes ver isto, eu vos levarei de volta a Belém, onde eu nasci, e eu vos direi como aconteceu lá naquele tempo. Was not. He pointed them to a future place if they want to know Him. If you want to know me, in other words, I won't take you back and tell you when I was born to Bethlehem and all about that. I'll point you to a place where I'm going to be crucified for you. And in there, if you'll be crucified with me and take up your cross and follow me, you'll know who I am. Otherwise, from that, you'll never learn it through your ancient arts. You'll never... Não foi assim. Ele os dirigiu a um lugar futuro se eles desejassem conhecê-lo. Se desejais me conhecer, em outras palavras, eu não vos levarei a tempos passados e vos direi quando eu nasci em Belém e a respeito de tudo isso. Eu vos dirigirei a um lugar onde eu vou ser crucificado por vós. E ali, se vós fordes crucificados comigo, e levardes a vossa cruz e me seguirdes, vós sabereis quem eu sou. Caso contrário a isso, vós nunca aprendereis isso através das vossas artes antigas. Vós nunca. Well, you say, Brother Branham, but we learn it through the art of the Bible. No, we don't. If we learn it through the art of the Bible, then why didn't the Pharisees have it? It isn't learned through the art of the Bible, because it's got too many artists trying to paint it. But the Bible is right, but God is the artist. Bem, você diz, irmão Branham, porém nós aprendemos isso através da arte da Bíblia? Não, não aprendemos. Se nós aprendemos isso através da arte da Bíblia, então por que os fariseus não o compreenderam? Não se aprende através da arte da Bíblia, porque nós temos artistas demais tentando pintar isso. Porém, a Bíblia está certa, porém Deus é o artista.
The creeds today say join this, say this doxology, repeat the Apostles' Creed, join our church, shake hands, be baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. That is denominational creeds. Right? The artist didn't paint the picture that way. Os credos hoje dizem, una-se a isto, diga esta doxologia, repita o credo dos apóstolos, una-se a nossa igreja, dê um aperto de mãos, seja batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso são credos denominacionais, correto! O artista não pintou o quadro dessa maneira. The artist painted it. That Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life. The works that I do shall he do also. These signs shall follow them that believe. That's the way the painter painted it. O artista pintou que Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, aquele que ouvir as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem vida eterna, as obras que eu faço ele também as fará, estes sinais seguirão os que crerem. Essa é a maneira que o pintor pintou. So when God reflects that, you know you struck the right painting. Outside that, you got a bogus copy. Amen. Praise the Lord. Take that old bogus copy of some kind of a creed and throw the thing out the door tonight and take the Bible's gospel light and let the painter paint Christ in you. Amen. That's the way. That's it. Logo, quando Deus reflete isso, você sabe que você encontrou a pintura correta. Fora disso, você está com uma cópia falsa. Amém. Tome essa velha cópia falsa de algum tipo de credo e jogue a coisa pela porta fora hoje à noite. E tome a luz do Evangelho da Bíblia e deixe o pintor pintar Cristo em você. Amém! Essa é a maneira. Isso mesmo. No. He never took them to the manger. He never took them to Christmas. Isaiah said his name would be called, in the same chapter, he said his name shall be, 55th chapter of Isaiah said, his name will be called Wonderful, Counselor, Glory. the Prince of Peace, the Mighty God, the Everlasting Father. Amen. Não! Ele nunca os levou à manjedoura, ele nunca os levou ao Natal. Isaías disse, seu nome seria chamado... No mesmo capítulo ele disse, seu nome será chamado... Não, o capítulo 55 de Isaías disse, seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Amém. Wish I had time, or I'd like to take a text on each one of them. Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father, and Wonderful. Desejaria que eu tivesse tempo. Eu gostaria de tomar um texto sobre cada um deles. Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade e Maravilhoso. Let's just strike the thought wonderful for a minute. Wonderful. Oh, Isaiah said he was wonderful. Let's think of some things that he said that made him wonderful. What made him wonderful? When he said this, I and my Father are one. Wonderful. Oh, glory. Vamos apenas tomar o pensamento maravilhoso por um minuto. Maravilhoso. Oh, Isaías disse que ele era maravilhoso. Vamos pensar em algumas coisas que ele disse que o fez maravilhoso. O que o fez maravilhoso? Quando ele disse isto, eu e meu Pai somos um. Maravilhoso. Tell me what Pharisee could have said that. Tell me what high priest could have said that. With God backing it up. See? Said if I don't do the works, I don't believe anything I say. But if I preach this, then it shows that God sent me to do it. Diga-me que fariseu poderia ter dito isso. Diga-me que sumo sacerdote poderia ter dito isso. Com Deus sustentando isto, está vendo? Disse, se eu não faço as obras, agora não creiais em nada que eu digo.
Porém, se eu prego isso, então isto mostra que Deus enviou-me para fazer isso. Said now, he said, I and my Father are one, not I and my Father are three. Jesus said, now the creed says, I and my Father are three. But the Bible said, and Jesus said, I and my Father are one. That's wonderful. Disse agora, ele disse, eu e meu Pai somos um. Não, eu e meu Pai somos três. Jesus disse, agora o credo diz, eu e meu Pai somos três. Porém, a Bíblia disse, e Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Isso é maravilhoso. See how God made flesh. Hallelujah. Not some second or third or fourth person, but God Himself. Jesus said so. Argue with Him, not me. I understand what He said. Veja como Deus se fez carne, aleluia! Não alguma segunda ou terceira ou quarta pessoa, porém o próprio Deus. Jesus disse assim. Argumente com ele, não comigo. Eu estou apenas dizendo o que ele disse. I and my Father are one. Not me that doeth the works, it's my Father. He dwells in me. If you don't believe me, believe the Word. Because He is the Word, and the Word is made flesh, and I am in the beginning was the Word. Eu e meu Pai somos um. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai. Ele habita em mim. Se vós não credes em mim, crede na palavra, porque Ele é a palavra, e a palavra foi feita carne, e eu sou. No princípio era a palavra. The same gospel writer, John, said in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. That makes Him and God the same person. If God is the Word and He is the Word, I and my Father's one then. Yes, Oh, that's wonderful. Yes, sir. So many things we could say on that. Wonderful things He said. Este mesmo escritor do Evangelho, João, disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso faz a Ele e a Deus a mesma pessoa, se Deus é a palavra e Ele é a palavra. Eu e meu Pai somos um, então. Oh, isso é maravilhoso! Sim, Senhor! Tantas coisas poderíamos dizer sobre isso. Maravilhosas! Coisas que ele disse. Another thing He said, I am the light of the world. Tell me a priest could say that. Tell me a denomination can say that. Tell me a creed that can say that. That's wonderful. Uma outra coisa que ele disse, eu sou a luz do mundo. Diga-me que sacerdote poderia dizer isso. Diga-me que denominação pode dizer isso. Diga-me que credo poderia dizer isso. Isso é maravilhoso. I am the truth. Oh my. Our creeds are a million miles from truth. The creed cannot make God manifest. The creed cannot, like Elijah said on top of Mount Carmel, if God be God, let Him answer. Eu sou a verdade. Oh, que coisa! Nossos credos estão a 1 milhão de milhas longe da verdade. O credo não pode manifestar a Deus. O credo não pode, do mesmo modo que Elias disse no cume do Monte Carmelo, se Deus é Deus, que Ele responda. The creed won't do it. No, sir. But God will do it. Who is God? The Word. The Word made manifest. He'll do it. O credo não o fará. Não, Senhor. Porém, Deus o fará. Quem é Deus? A palavra manifestada. Ele o fará. I am the light of the world. I am the truth that's in the world. I am the way. No other way but Him. That's all. Don't go through a creed. Come to me. See? I am the way, the light, the truth. All that He was. Them's wonderful words that He said. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade que está no mundo. Eu sou o caminho. Não há nenhum outro caminho a não ser Ele. Simplesmente isso. Não passe por um credo. Vinde a mim, está vendo? Eu sou o caminho, a luz, a verdade. Tudo que Ele era, aquelas palavras maravilhosas que Ele disse. I am the way. I am the truth. I am the light. I am the first. I am the last. I am the beginning. I am the end.
I'm he that was, which is, and shall come. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou aquele que era, que é e que virá. I'm the root and offspring of David. I'm the morning star. I'm Alpha to Omega. I'm all. I and my Father are one. He dwells in me. I'm him. He's me. Eu sou a raiz e descendência de Davi. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou o Alfa até o Ômega. Eu sou tudo. Eu e o meu Pai somos um. Ele habita em mim. Eu estou nele. Ele é eu. They said, you being a man, make yourself God? Oh, like he said to the Pharisees one time, you do err not knowing the Word of God, neither the power of God. You do err, but not knowing it. Certainly. Wonderful words. Wonderful. Eles disseram, tu sendo homem, fazes a ti mesmo Deus? Oh, como ele disse aos fariseus uma vez, vós errais, não conhecendo a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Vós errais por não conhecê-lo. Certamente. Maravilhosas palavras. Maravilhosas. Let's think about wonderful works one time. What did he do? What was he? Isaiah said he'd be wonderful. Well, he got to call him all the names he could. Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. All this, he said he's just wonderful. Wonderful words. Vamos pensar sobre as obras maravilhosas uma vez. O que ele fez? O que era ele que Isaías disse que ele seria maravilhoso? Quando ele o chamou de todos os nomes que ele pôde. Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, tudo isto. Ele disse, ele é simplesmente maravilhoso. Maravilhosas palavras. Now we're going to talk about wonderful works for a minute. What works did he do that was wonderful? One day there was a funeral procession coming from Nain. A widow with her only son, dead, laying on a barrier, sniffing out, corpse embalmed, going down to the grave to be buried. Agora nós vamos falar sobre obras maravilhosas por um minuto. Que obras ele fez que foram maravilhosas? Um dia houve uma procissão fúnebre que estava vindo de Naim. Uma viúva com seu único filho, morto, jazia num ataúde, enrijecido completamente, cadáver, embalsamado, passando em direção ao sepulcro para ser enterrado. He had traveled all the way from Nazareth, his feet sore, dusty, tired, weary. He heard that crying. He looked coming down the road. There come a little widow wailing. Her boy, her only son, laid on that stretcher dead. Ele havia viajado desde Nazaré, seus pés doloridos, empoeirado, cansado, esgotado. E ele ouviu aquele choro, ele olhou, vindo na estrada, eis que vinha uma pequena viúva chorando. Seu menino, seu único menino, jazia naquela maca, morto. Worked out there that he passed by where Jesus was. Death and life can't come together, you know. One's got to go. He said, stop the barrier. Walked over and touched the boy. And the life that was in the boy, that had been gone maybe 2 days, returned back. Resultou que passou por onde Jesus estava, e a morte e a vida não podem unir-se, você sabe. Um tem que ir embora. Ele disse, pare o ataúde. Foi e tocou o menino, e a vida que estava no menino, que havia saído talvez 2 dias, retornou. I can just see the shroud begin to move. See the people begin to look. And a man that was dead raised up on his feet, walked over and put his arms around his mother, perhaps. That's the works of God. Wonderful, wasn't it? Sure was. Eu posso até ver a mortalha começar a mover-se, ver as pessoas começarem a olhar, e um homem que estava morto se pôs de pé. Possivelmente foi e colocou seus braços em volta de sua mãe. Essas são as obras de Deus. Maravilhosas, não foram? Seguramente foram.
I can see Jairus, a little priest. Been a nice man. He believed Jesus, but he had to keep it still on account of his associates. So many secret believers today like that. They're afraid to get put out of their church. See? Cowards. God can't use that. God wants a man that can stand there. But it takes death. Seal it! Don't fear him who destroys the body, but him that destroys the body and sends the soul to hell. Eu posso ver Jairo, um pequeno sacerdote. Era um bom homem. Ele cria em Jesus, porém ele tinha que se manter em silêncio devido àqueles com quem andava. Tantos crentes secretos hoje assim. Eles têm medo de serem expulsos de suas igrejas, está vendo? Covardes. Deus não pode usar isso. Deus deseja um homem que possa permanecer ali. Se for necessário a morte, cele-a. Não tema aquele que destrói o corpo, porém, aquele que destrói o corpo e envia a alma para o inferno. Jairus, I seen him go to the home of this minister. Walked in where a little only child of 12 years old, little girl laid stiff, dead, laid out on a couch. Her little lifeless body lay there, her little pale hands. Her nails had turned white. Her lips is drawn down. A fever had killed her or something. Jairo, eu o vejo ir até a casa deste ministro. Entrou onde uma filhinha única de 12 anos de idade, uma menininha, jazia enrijecida, morta. Jazia no sofá. Seu corpinho sem vida jazia ali. Suas mãozinhas pálidas, suas unhas haviam tornado-se brancas. Seus lábios haviam ficado puxados para baixo. Febre a tinha matado ou algo. Her little eyes was set and closed, and something was laying over them, perhaps. Her little hair had been combed, and roses and things laying around her. And the mother and father screaming. The neighbors screaming. His only child was gone. Seus olhinhos imobilizados e fechados, e talvez algo encontrava-se sobre eles. Seu cabelinho havia sido penteado com rosas e coisas que foram colocadas em torno dela. E a mãe e o pai gritando. Os vizinhos gritando. Sua única filha havia morrido. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By